Queridos, bom dia, Deus abençoe. Estamos aqui no sexto dia, desse propósito da leitura da Bíblia. E a todos que estão nos acompanhando, vivenciando esse propósito, que Deus os abençoe. Hoje estaremos lendo Gênesis capítulo 19 ao 21. Ló recebe os dois anjos em sua casa, 19 verso 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes um banquete, cozeu bolos, sem levedura, e comeram, sem fermento. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-nos fora a nós, para que nós os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta por trás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas que tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais ainda: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrebentar a porta, ou arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam suas mãos, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para tentar achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. A maldade era muita naquele lugar, e diante de Deus já não era suportável mais. Então Ló saiu e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão de suas filhas, e sendo-lhes o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá, para o monte, para não perecer. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá. E é pequena, ela é muito pequena, escaparei-lhe para lá, para que a minha alma viva. Disse-lhe: Eis aqui tenho-te aceitado, também neste negócio, para não derribar essa cidade que te falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou daquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade,
e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com ele. E não sentiu ele nem ela deitar e nem se levantar. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à irmã menor: vês aqui, eu já ontem me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho de novo, também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela deitou, e nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho que chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho que chamou o seu nome de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Aos olhos dela, elas fizeram algo de bom, mantendo a tradição, mantendo o costume, porém a motivação delas foi boa, pois o princípio foi fora da palavra de Deus. Então, esse é um alerta, né? A gente tem que ter muito cuidado com os princípios. Motivações podem ser até boas, mas se não tiver no princípio, nós vamos atrair maldição. Tanto que Amon, né, e Moabe são 2 povos amaldiçoados desde aquela época até os dias de hoje. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse o Senhor: matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: és minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos não tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que sua sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, e chamou todos os seus servos, e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Porque o Abraão, ele era meio irmão verdadeiro de Sara, e ele teve medo. O medo às vezes nos rouba a certeza, né, e a proteção de Deus. Ele tinha mais a palavra de Deus a favor dele, a legalidade de marido e esposa, e ele temeu e colocou ali um plano B, vamos dizer assim, que era a sua irmã por parte de pai, que também era sua esposa, colocou a irmã, porém correu um risco ele, a família dele e todo o reino. Então, quando nós saímos mais uma vez do princípio da palavra e agimos por impulso, por emoção ou por amedrontamento, né, a gente acaba colocando em risco a nós e todos que estão com nós e até as pessoas que estão ao nosso redor também. Vamos ver como é que aconteceu. Versículo 10 do capítulo 20. Versículo 11. E disse Abraão: porque eu dizia comigo, que foi a explicação dele, certamente não há temor de Deus nesse lugar. Quer dizer, ele julgou precipitadamente o povo. E eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, ela também é minha irmã.
é filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo lugar onde viermos. Era um combinado entre ele e ela: onde eles fossem, eles iriam dizer que eles eram irmãos. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e os deu a Abraão. Restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos seus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu aos olhos, para que com todos que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as margens da casa de Abimeleque, por causa de Sara, sua mulher. Vê bem, a atitude dele havia impedido uma bênção na vida dele e na vida de todos os outros, né? Por deixar de ouvir a palavra. Então nós perdemos muito quando deixamos de ouvir a palavra e agir sobre ela pela nossa fé. Capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho à sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Tanto que o nome de Isaque quer dizer risada, né? Sorriso, alegria. Ela não tinha esta alegria, e Deus a concedeu, e todos que com ela provaram, né, dessa bênção, se alegraram com ela. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse ela a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te disse. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é também a tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e lhe despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, uns 100, 150 metros, máximo 200, entre 100 e 200 metros, porque dizia que não queria ver, ou veja eu o menino morrer. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, paz do rapaz, deste lugar onde está. Ergue-te, levante o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma nação grande. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não mentirás mais a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, que me farás a mim, é a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. E Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu me fez saber, nem o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu a Abimeleque, que fizesse ambos um concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão,
para que seja em testemunho que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão naquela terra, na terra dos filisteus, muitos dias. Finalizamos aqui então o 6º dia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.